cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Mário Flávio já está conosco para falar um pouquinho sobre a política local e também nacional. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos, bom dia, Laís, né? Ontem tivemos a eleição do Conselho Tutelar aqui em Caruaru, em todo o Brasil, né? E um atraso danado na divulgação dos dados. O pessoal botou a urna eletrônica, mas eu pensei que ia ser feita a eleição de prefeito, né? E vereador, que meia hora depois você já sabe os eleitos, mas não, pelo contrário. Só a eleição que foi mesmo de forma urna eletrônica, né? Mas a apuração acabou sendo, né, só mesmo, né, de papel, né? Contagem manual, né? Já era assim. Segunda-feira quando saiu o resultado, né? Segunda-feira de madrugada. Alguns estados também, como Gravatá, saíram hoje pela manhã e por aí vai. E o que a gente percebeu, Laís, foi que os mais votados, né, a maioria tem alguma ligação com algum vereador, né? Ou é assessor, ou é cabo eleitoral no bairro e tal. Então, uma forte presença aí dos vereadores nos bastidores aí, né, da eleição do Conselho Tutelar. Eu não entendi muito por que os conselheiros tutelares, os vereadores têm essa necessidade de botar alguém para ganhar uma função que o vereador, a política não vai exercer nenhuma, a não ser que você conseguindo a eleição de um conselheiro tutelar, você tem um salário para a pessoa ter e não vai ter que aperrear mais aquele vereador, aquela vereadora. Só isso, né? Porque é uma função meramente técnica de pessoas que vão trabalhar em prol da criança e do adolescente. Não tem uma vinculação política nenhuma, pelo menos não deveria ter. Mas enfim, né? Foram muitos assessores que venceram, muita gente ligada a político aí que venceu essa eleição. Eu vi algumas pessoas reclamando nas redes sociais do uso da máquina política para ajudar a eleger, mas enfim, o fato é que nós temos 20 novos conselheiros tutelares aqui na cidade de Caruaru, em todas as cidades, na verdade, né, que foram eleitos, e começam os mandatos a partir de janeiro do ano que vem. São 4 anos aí de mandatos, né, que eles vão ter para atuar em defesa das crianças e dos adolescentes, não é, que das cidades, né. São muitas ações de abuso contra criança e adolescente. É um mal que a sociedade atual tem, que a gente precisa combater urgentemente isso. Inclusive, precisa de políticas públicas mais eficazes, né, para que isso não aconteça. A gente teve semana passada, por exemplo, um adolescente que foi assassinado na cidade de Belo Jardim, né, e abusado sexualmente também, uma forma cruel a maneira que ele foi assassinado. A gente tem casos como a menina do bairro João Mota, né, que a mãe e ela foram assassinadas e a polícia depois confirmou pela perícia que a criança foi abusada antes de ser assassinada ou depois. No Chique-Chique, Mário. Né? No Chique-Chique, né? Então, assim, são muitos casos de violência contra a criança e adolescente. Então, o conselheiro tutelar que foi eleito, ele não pode ser um vereador frustrado, como eu costumo dizer. Né? Aquela pessoa que não tem voto suficiente para vereador e vai ser um segundo escalão, digamos assim, de vereadores para ser conselheiro tutelar. Não. Tem que estar lá pensando na criança e no adolescente e não na questão política, porque vai ser essencial, né, para que a gente possa diminuir esses casos, né, de abuso e também, né, de uma maneira mais justa aí, né, para que possa acompanhar. Tem questões complicadas, às vezes, que envolvem separação de pais e mães, né, tem questão da adoção também, que o conselheiro tutelar ele tem que interagir. Pra você ter uma ideia, eu estava acompanhando uma série chamada Depois da Cabana, que é uma série que está fazendo muito sucesso aí atualmente. E tem um momento lá que 2 crianças estão em cativeiro e uma criança, quando vai ser resgatada, né, ela vai para receber a visita dos avós. O psicólogo ele diz: eu só posso liberar a visita após a autorização do Conselho Tutelar.
Então vejo como a importância do Conselho Tutelar em outros países e que deveria ser aqui no Brasil, né? Mas parece que tudo no Brasil tem que envolver questão política. Mas enfim, vamos torcer que esses conselheiros novos aí, conselheiras, eles atuem aí de fato, né, pelo bem da criançada. Bom, Mário, mas a gente também tem outras coisas envolvendo Caruaru, inclusive o aeroporto de Caruaru, né? Virou disputa, foi? É uma disputa boa, digamos assim, Laís. Tomara que, independente de quem seja o pai ou a mãe da obra aí, né, a obra saia, que a gente possa receber, né, voos de grande porte. Né? Eu disse aqui, logo quando Silvio Costa Filho ainda ia ser nomeado ministro dos Portos e Aeroportos. Se Silvio Costa Filho for nomeado mesmo ministro dos Portos e Aeroportos, ele vai ter uma facilidade muito grande, porque ele tem interesse político aí no Senado mais na frente, e quando o ministro é do seu estado, né, você consegue trazer mais verbas, e tem uma reclamação muito grande, tem uma grita muito grande, aí no que diz respeito a esse aeroporto de Caruaru. E eu disse antes, olha, Silvio Costa Filho, ele tem a oportunidade, né, de como ministro da pasta dos portos e dos aeroportos, dele trazer voos de grande porte para Caruaru. Isso aí deixando o aeroporto Oscar Laranjeiras com uma condição, né, de realmente uma reforma que possibilite isso. Eu cantei essa pedra lá atrás, modéstia à parte, porque a gente já tem a questão da visão política, né? Os políticos entenderam isso, e o primeiro, antes de Silvio Costa Filho tomar posse, no mesmo dia foi Fernando Rodolfo, apresentou um requerimento pedindo isso. Depois o Volney Queiroz, aliás, a governadora Raquel, no dia da posse, Silvio Costa Filho fez um vídeo com ele, né, e falou sobre, o próprio ministro falou sobre a palavra Caruaru, ele disse lá. Depois foi o Volney Queiroz, fez um encontro, e por fim o prefeito Rodrigo esteve semana passada lá no Ministério dos Portos e dos Aeroportos, gravou um vídeo, né, fez uma foto e mostrou a situação no mapa do aeroporto de Caruaru. Então, se essas forças aí políticas, que são algumas antagônicas, né, como é o caso do prefeito e da governadora Raquel, que estão de um lado, Volney Queiroz e Fernando Rodolfo, que estão do outro, mas eles se unirem em prol da cidade, em prol do aeroporto, não interessa aí quem vai trazer as melhoras e quem vai trazer a condição. O bom é que vamos ter aí várias frentes lutando por uma obra que é necessária. Então, o Silvio Costa Filho já sabe que para Caruaru, para o interior do estado, uma das prioridades deve ser o aeroporto de Caruaru, porque onde ele tiver, que a imprensa daqui, por exemplo, vai perguntar isso a ele. Então tem aí pelo menos 4 políticos, né, um deputado federal, a governadora, o prefeito da cidade e um secretário, o segundo nome do Ministério lá do Trabalho, né, que vai, aliás, da Previdência, que vai estar em cima dele pedindo essa reforma. Então é interessante demais que essas pessoas todas estejam aí correndo para que essa obra seja viabilizada. Perfeito, Mário. Só para a gente registrar aqui, né? Lula já teve alta, vai despachar de casa mesmo? De início ele vai despachar de casa, porque e com andador, né, de início, porque ele fez 2 cirurgias, uma estética, né, no rosto, alguma coisa dos cílios, alguma coisa assim, e outra, né, no que diz respeito a um problema que ele tem no quadril. Lula já tem mais de 80 anos, então esses tipos de problemas vão aparecendo. Essa cirurgia era para ter sido feita antes da campanha, mas aí, devido à campanha ser muito complicada, né, muito difícil, né, como de fato foi uma eleição apertadíssima, né, contra o ex-presidente Bolsonaro, e ele preferiu adiar essa cirurgia. Então, de início, ele vai ter uma agenda mais interna. Lula, que viajou muito esses meses de governo aí, inclusive a oposição criticando bastante aí as viagens dele, né? Passou muito tempo fora do país. Ele agora vai dar uma descansada para ter essa questão, pelo menos das viagens, vai despachar internamente. Né? A primeira-dama, Janja, ela foi ao Rio Grande do Sul visitar a questão lá das enchentes, inclusive muita crítica aparecendo, né? Porque o pessoal acha que, como ela não tem função nenhuma, ela não representaria o governo. Até a ex-vice-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, criticou ela também, que não fez isso. Enfim, a gente segue com essa polarização na política, mas o fato é que o presidente Lula ele vai dar uma focada melhor na questão da saúde. Eu acho que ele precisa. Né? Todo mundo sabia que esse mandato ia ser dificílimo para Lula. Primeiro que semana passada a gente falou aqui de uma pesquisa do governo que foi divulgada e o presidente ainda tem dificuldade na avaliação, né? Porque o país dividido, aquela parcela que não votou com ele e uma boa parte dos indecisos não, os votos que anularam os votos
também ainda não concordam com o governo. Então o Lula vai ter muita dificuldade nisso e ainda também dificuldade de implantar uma marca dele, né? Porque ainda está tudo no campo mais do anúncio do que vai ser feito. A gente está chegando a quase um ano, tem uma dificuldade gigantesca no Congresso de maioria conservadora e que não atende muito às pautas dele. Ele estava tendo que negociar ministérios no Centrão, com o Centrão, mas está negociando ministérios, como foi, por exemplo, o caso do Silvio Costa Filho. Foi indicado pelo Partido Republicano, mas o Partido Republicano disse, olha, quem está indo é o ministro, mas o partido não vai para a base do governo. O PP é outro problema, né? Nomeou o Fufuca como ministro, mas também metade do PP é bolsonarista ou é conservadora e não está com o presidente Lula. Então ele vai ter essa dificuldade ainda no governo para que ele possa aí, né, arcar com essa conta que foi essa eleição. Então vamos esperar como é que o presidente Lula vai reagir, tomar uma boa sorte aí para ele, para que ele possa voltar a atuar, né, sem maiores problemas. Mas uma cirurgia no quadril, né, Laís, requer um pouco de cuidado, porque é uma cirurgia bem complicada. Pois é, ele já quer viajar agora em novembro para a COP28. Vamos ver se ele vai viajar ou se não vai ter orientação médica. Bom, Mário, você acompanha e traz mais detalhes da política dentro do Manhã Cidade, não é isso? Isso mesmo, Laís. Vamos trabalhando aqui essa questão da política dentro do Manhã Cidade e, claro, às 11 horas com o professor Marco Aurélio. Perfeito, Mário. Obrigada. Boa semana para você. Até amanhã. Você também. O Cafezinho.